Este não é um filme sobre monstros. Essa é a primeira correção necessária. O Nevoeiro é um experimento psicológico disfarçado de terror. Um estudo sobre o que acontece quando a realidade perde estrutura. O ponto de partida não é o ataque, é a perda de informação confiável. Quando o nevoeiro surge, ele não se comporta como uma ameaça comum. Ele não comunica intenção, não define limites, não estabelece padrões. Na psicologia, esse tipo de ambiente é conhecido como ameaça ambígua. E o cérebro humano lida muito mal com isso. Perigos claros ativam respostas claras. Perigos difusos geram ansiedade crônica. O nevoeiro faz exatamente isso. No início, os personagens reagem de forma previsível. Tentam entender, buscar explicações racionais, reproduzir rotinas conhecidas. Esse comportamento é chamado de normalização do risco. É o esforço do cérebro para manter a sensação de controle mesmo quando o ambiente já não responde às regras conhecidas. Mas o tempo passa. As respostas não vêm. A comunicação externa desaparece. Nesse momento, ocorre a primeira ruptura psicológica importante. Quando não há informação suficiente, o cérebro deixa de buscar verdade e passa a buscar segurança emocional. Essa mudança é silenciosa, mas decisiva. O supermercado se torna um microcosmo social. Um sistema fechado, sem autoridade legítima, sem ciência funcional, sem garantia de futuro. Em contextos assim, as hierarquias não desaparecem. Elas se reorganizam. A psicologia social mostra que em situações de ameaça prolongada, grupos humanos tendem a abandonar estruturas racionais e adotar lideranças simbólicas. Não vence quem tem razão, vence quem oferece sentido. Stephen King constrói isso com precisão cirúrgica. Ele não cria o colapso, ele observa. Assim como o Shine amplifica as fissuras mentais em O Iluminado, o Nevoeiro amplifica as fissuras emocionais do grupo. O ambiente não gera o caos, ele remove os filtros. A partir desse ponto, o conflito deixa de ser externo. O nevoeiro continua do lado de fora, mas o poder começa a ser disputado dentro. Toda sociedade em colapso segue um padrão recorrente. 3 necessidades emergem, sempre na mesma ordem. Primeiro, explicação. Depois, proteção. Por fim, sentido. Quando a ciência falha em explicar e a autoridade falha em proteger, o mito ocupa o espaço. É nesse vazio que surge a Sra. Carmody. Ela não se impõe pela força. Ela se impõe pela narrativa. Ela organiza o caos em uma história compreensível. Deus está punindo. O sofrimento é necessário. O sacrifício tem propósito. Do ponto de vista psicológico, isso funciona como alívio cognitivo. O cérebro humano prefere uma explicação falsa a nenhuma explicação. Dor sem sentido gera desespero. Dor com sentido gera obediência. É importante notar, a Sra. Carmody não cria o medo. Ela traduz o medo. Ela verbaliza aquilo que o grupo já sente, mas não consegue estruturar. Por isso sua influência cresce. O grupo racional comete um erro clássico: acreditar que dados competem com narrativas. Eles oferecem fatos. Ela oferece conforto emocional. Em ambientes estáveis, fatos vencem. Em ambientes colapsados, narrativas vencem. A fé exige menos energia cognitiva do que a dúvida. Nesse estágio, ocorre a transformação mais perigosa. A moral deixa de ser um limite e se torna uma ferramenta. A ideia de sacrifício surge não como crueldade, mas como necessidade. A violência passa a ser justificada como manutenção da ordem. Esse é o momento em que o grupo deixa de lutar para sobreviver e passa a decidir quem merece viver. O colapso final. A liderança simbólica já não precisa ordenar, ela apenas sugere. O grupo executa. A psicologia chama isso de obediência distribuída. Ninguém se sente totalmente responsável. A culpa se dilui. Quem aceita a narrativa sente alívio. Pertencer reduz o medo. Quem questiona ameaça a estrutura simbólica e, por isso, precisa ser neutralizado. O verdadeiro monstro não está no nevoeiro, está na certeza absoluta, na convicção que elimina a dúvida, na fé que dispensa empatia. O nevoeiro permanece do lado de fora. Ele observa, silencioso, enquanto a sociedade dentro do supermercado entra em colapso completo. O nevoeiro não é um alerta sobre criaturas desconhecidas. É um aviso sobre algo muito mais próximo. Quando a realidade se fragmenta, quando a informação desaparece, quando o medo se torna coletivo, o maior perigo não vem do exterior. Ele emerge de dentro. Conclusão. O que o nevoeiro realmente mostra? O nevoeiro não é sobre criaturas invisíveis. É sobre o que acontece quando o ser humano perde referências. Quando não há informação confiável, o cérebro busca qualquer estrutura que reduza a angústia. Quando não há futuro visível, o medo se torna moeda de troca.
Quando não há autoridade legítima, o controle passa para quem domina a narrativa. Esse padrão não pertence ao cinema, pertence à história. Regimes autoritários, seitas, linchamentos morais e colapsos sociais reais seguem a mesma lógica psicológica apresentada no filme. O terror de O Nevoeiro funciona porque ele não inventa nada, ele apenas acelera processos que já existem dentro de nós. A pergunta final não é o que eram aquelas criaturas. A pergunta real é outra. Em um mundo sem respostas, quem você seguiria? Quem você sacrificaria? E até onde iria para sentir segurança novamente?